É interessante perceber que ao longo dos capítulos da carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus tem a preocupação de parte por parte, pedaço por pedaço, mostrar como essa nova aliança trazida por Cristo é superior à aliança antiga. Lembrando sempre, a gente não pode esquecer o contexto da carta, ele está escrevendo para hebreus, pessoas que têm como cultura, criação, foram educados sob a tutela da lei, aprendendo que a lei precisava ser respeitada, que todas aquelas coisas, procedimentos e símbolos que estavam na lei eram importantes e eles faziam algo agradável a Deus e que eles, esses símbolos, esse culto, tudo isso, é que, de certa forma, no entendimento deles, é o que salvava eles, por assim dizer. No capítulo anterior, o autor aos Hebreus ressaltou a superioridade da obra de Cristo sobre a antiga aliança pelos ritos, cerimônias e da superioridade dos sacerdotes. Se os antigos, os sacerdotes da antiga aliança precisavam oferecer a oferta por si só pelos seus pecados, porque eles eram pecadores, Jesus não era. Se só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Jesus entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos como sumo sacerdote perfeito e eterno, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre adoração no capítulo de hoje. Hoje é o capítulo 9 de Hebreus e ele diz assim, olha, o título diz: os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre ela, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo essa, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. E tem um outro título aqui escrito: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de todas as obras mortas que servíamos ao Deus vivo. Por isso mesmo,
ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e do bode, com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aí o terceiro título, o sacrifício de Cristo eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, como as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para sempre a salvação. Capítulo longo, mas tem várias coisas muito interessantes nesse capítulo. Ele começa detalhando ritos, ofertas e sacrifícios. Lá pelo meio ele vem falar que o sacrifício de Cristo não se repete, como se repetia na antiga aliança. Por quê? Porque o sacrifício agora é eficaz e o antigo não era eficaz. Ele diz que os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Quer dizer que não agradavam a Deus? Agradavam, mas não eram perfeitos para produzir uma salvação, uma limpeza, uma purificação definitiva. Mas o sacrifício de Cristo não se repete, e a gente tem que ter cuidado com isso. O sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Eu digo que a gente tem que ter cuidado com isso, porque Paulo, quando fala da ceia, né, ele está falando que a gente precisa se examinar para que a gente não seja condenado por aquilo que a gente está fazendo. O sacrifício de Cristo é um só, então não se repete, ok? Bom, essa é a lição de número 9 da Revista Palavra e Vida, edição número 83. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá e estudar a lição conosco na sua igreja, baixar a revista em PDF. Essa revista tem por tema a centralidade de Cristo. Estamos falando do livro de Hebreus e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Nosso texto básico é Hebreus 9, do 24 a 28, eu li o capítulo todo. E o título é A Eterna Salvação. Nosso primeiro tópico começa falando do culto na antiga aliança. E ele relembra aqui pra gente algumas coisas que foram ditas nos últimos capítulos, né? Jesus, sacerdote perfeito, é algo que está sendo sustentado ao longo disso aí. Desde o capítulo 7, que ele citou, o autor aos Hebreus citou o Salmo 110, aquele salmo messiânico, né? O autor aos Hebreus vem fazendo essa ligação de Jesus com o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lembra dessa lição, né? Aquele simbolismo, aquele símbolo
que foi utilizado ali pelo autor aos Hebreus, mas que fazia bastante sentido para o povo lá hebreu, tá? E essa afirmação, como a gente falou naquele vídeo, falava sobre Cristo ser ao mesmo tempo rei e sacerdote, né? Enquanto rei, ele governa todas as nações, rei de justiça, né, que morava, Melquisedeque morava em Salém, morada de paz, então é um rei de justiça que mora na morada de paz, onde nós vamos morar também. Então, enquanto rei, ele reina, governa todas as nações. Enquanto sacerdote, ele é eterno e perfeito, mediador entre Deus e os homens. O sacerdote era um mediador. Né? O sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, ou seja, fazer uma mediação. Mediador é aquele que fica no meio. Né? Então, quando alguém está com um processo na justiça, geralmente usa um mediador, que é um advogado. Por isso que Paulo também vai falar depois sobre termos um advogado, porque a gente não peca, não devemos pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado, porque o advogado no tribunal é o mediador daquele que está ou pleiteando ou sendo acusado. Já no capítulo 8, o autor aos Hebreus falou ali de Jesus, eu sou um sacerdote perfeito, porque o sacerdote que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição. Ele não alcançaria a perfeição. Nós, como pecadores, nunca vamos alcançar a perfeição. Isso não quer dizer que não tenhamos que tentar. Isso não quer dizer que não tenhamos que buscar fazer as coisas corretas e perfeitas da melhor maneira possível. Mas o sacerdote, como eu e você, eram homens, e por mais que a gente tente se santificar, por mais que a gente busque fazer as coisas certas, a gente peca. E o sacerdote pecava e ele tinha consciência disso. Tanto é que antes dele entrar no Santos dos Santos, ele já oferecia ali sacrifício por seus próprios pecados, para se purificar, para depois poder entrar nos Santos dos Santos. Mas como ele era pecador, ele sempre pecava e ele nunca alcançava a perfeição. E aí os sacerdotes, todos eles que ministravam culto, eram sacerdotes imperfeitos, eram pecadores, né? E tinham que oferecer sacrifício pelos pecados do povo, mas primeiro pelos seus próprios pecados. É bom quando a gente reconhece os nossos defeitos antes de olhar o defeito dos outros. E os sacerdotes tinham que ter isso em consciência, né? É muito importante, era muito importante. Agora, Jesus não cometeu pecado algum. Nesta nova aliança, neste novo tratado, neste novo testamento, Jesus era o sacerdote perfeito porque ele não cometeu pecado algum. E o capítulo 8 trouxe essa ilustração, né? E que em Jesus habita nele o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo habita naquele que crê, né, imprime a lei em seus corações. Imprime a lei em seus corações, não no sentido que a gente tem que cumprir regras, porque, se você lembrar bem, nos vídeos anteriores a gente já falou que a lei não produzia efeito algum, porque a lei não produzia mudança de coração. Talvez mudasse o comportamento, talvez fizesse com que o homem não fizesse certas coisas, mas o coração, a disposição em fazer, não muda, né? Enquanto estávamos nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, o Espírito Santo é que dirigirá o seu povo, o povo de Deus, pelo conhecimento de Deus, para a verdadeira adoração. Bom, o capítulo 9 começa falando dos ritos, ofertas e sacrifícios. E olha que os primeiros versículos, ele vem falar do tabernáculo, que tinha 2 lugares santos, tinha o santo lugar e o santo dos santos. Então, tinha uma área que o povo podia entrar, mas tinha uma área que só os sacerdotes entravam. E, além desta área, tinha uma área que só o sumo sacerdote entrava. Ok? Então, quanto mais, digamos assim, para dentro do tabernáculo, mais santo era o lugar separado e especificado. E esse santo lugar
tanto o santo lugar quanto o santo dos santos tinham objetos de decoração, objetos que eu vou chamar de memoriais. Então a gente vê ali a vara de Arão que floresceu, uma amostra do maná. Para quê? Para lembrar o povo de que aquilo ali Deus deu, ok? Deus esteve naquele momento com o povo. E essas coisas todas têm símbolos, carregam símbolos e carregam rituais, ok? E a gente precisa ter um cuidado, tá? Não é que o ritual ou o símbolo não tenha seu valor, mas ele tem um valor memorial. Sabe a ceia que a gente pratica na Igreja Batista? A nossa ceia não é transubstanciação, não é consubstanciação, nem presença mística, que são formas de ceia, né? A transubstanciação é aquela ceia que o pessoal entende que o pão e o suco de uva se tornam o corpo e o sangue de Jesus. A consubstanciação entende que o pão e o suco de uva se unem ao corpo de Jesus, e a presença mística entende que a ceia confere graça. Nós não acreditamos em nada disso, nós entendemos que o pão é pão, o suco de uva é suco de uva, não vai passar disso, não confere poder, não confere graça, mas é uma memorial, e tem o seu valor como memorial, porque nós, quando fazemos aquilo, é para a gente parar e pensar no sacrifício de Cristo na cruz, ok? Então veja, ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos tinham o seu valor no que tange a lembrar ao povo, no que tange a lembrar, mostrar ao povo como ele deveria proceder e o que significava aquilo tudo. Mas eram coisas imperfeitas. E estas coisas não faziam, não levavam o povo a verdadeira adoração. Ok? Justamente sobre a adoração verdadeira que o autor da carta aos Hebreus chama a atenção. Ritos e coisas não são adoração. Ir à igreja todo domingo não é adoração. Ler a Bíblia todo dia, só porque é uma obrigação, uma tarefa, eu tenho que ticar na minha lista de tarefas, isso por si só não é adoração. Você precisa ler a Bíblia e meditar nela. Entendeu? Deixar a Bíblia aberta na casa porque é bonito, é bonito. Você pode deixar a Bíblia para lembrar que Deus está conosco o tempo todo, né? Pode ser? Pode. Vai conferir graça, poder, santidade, proteção? Não. A Bíblia aberta na casa é um sinal de adoração? Não. Não. São coisas, são ritos, ok? E Jesus, então, é o perfeito sumo sacerdote, ele que pode entrar na presença do Pai e entrou por uma vez por todas, e que o Pai quer que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo para jogar todos os símbolos, ritos e costumes da sua igreja no lixo porque eles não valem nada. Eles têm seu valor na organização do culto, eles têm o seu valor em as pessoas saberem como o culto procede, eles têm o seu valor memorial, o batismo tem o seu valor de pública declaração de fé, não é memorial, mas é um simbolismo. A ceia tem o seu valor, como Jesus mandou, no que tange a gente lembrar do sacrifício de Cristo, mas são atos simbólicos. Ok? Agora, eu posso ir à igreja, comer o pão e tomar o suco de uva e não estar nem aí para o que está acontecendo ali na frente. E será que eu realmente tomei a ceia e cumpri o que Jesus mandou? Sabe? Vai além de simplesmente ou mecanicamente fazer as coisas, de estar na igreja todo domingo, ou todo culto de oração e todo domingo. Eu vou na terça, na quinta, no domingo, aí eu vou todo sábado e todo domingo, porque se eu não for sábado e domingo, porque se eu não for todo domingo, não é domingo. Então, não, domingo é o dia do Senhor, então eu tenho que ir à igreja, mas eu vou de coração vazio. Isso não é culto, isso não cultua, e é isso que
o autor aos Hebreus está falando dos símbolos daquela velha aliança. Ele fala ali, ó, dos 2 recintos, do santo lugar e do santo dos santos. Diz que no santo lugar, ou seja, aquela primeira entrada ali, tinha um candelabro que tinha a finalidade de iluminar o tabernáculo, aquele candelabro de 7 hastes, né? Assim, ó, né? Aqui tem uma dupla, né? Tem 3 para um lado, 3 por outro, né? E uma haste no meio. É aquele que os israelenses usam o tempo todo. Você vê nos cultos judaicos ou nos símbolos judaicos, tá? Aí dentro ainda dos santos, do lugar santo, tinha uma mesa que era coberta de ouro, e essa mesa tinha os pães da proposição, eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. O candelabro está lá em Êxodo 25 a 37, diz lá, também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Levítico 24, de 5 a 9, o pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor da farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de uma dízima de uma efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será o para pão, como porção memorial, é para lembrar, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão Arão e seus filhos, os quais os comerão no santo lugar, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Era algo que era comido, porque os levitas se alimentavam ali no templo, e esse era um ritual, era um rito sagrado, era para lembrar das 12 tribos, era para lembrar da promessa feita a Abraão, ok? E tinha o lugar santo, então tinha essa mesa com os 12 pães, tinha um candelabro, e no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, que era o lugar mais interior, né? Tinha um altar de ouro quadrado, né? Em que se queimava incenso, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue. Olha como é que era esse altar, está lá em Êxodo 30, de 1 a 10. Ele está citando coisas da antiga aliança. Tá? O altar do incenso, farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. É mais ou menos 60 por 60, e 2 de altura seria 1,20 m, né? Então seria um negócio assim, quadradão. De ouro puro cobrirás, para fazer de madeira de acácia de ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo das bordaduras, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levantar o altar. Quando tinha que, o tabernáculo era móvel, então de vez em quando tinha que carregar algumas coisas. E aí o altar tinha argolas laterais, se enfiavam varas ali para levantar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue de uma oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então veja, a antiga aliança estabeleceu esse lugar santo dos santos. Ali ficava então essa mesa, esse altar, de um côvado por um côvado, e o outro objeto que ficava ali dentro, que era um objeto também sagrado, era a Arca da Aliança. Várias histórias no Velho Testamento sobre a Arca da Aliança, sendo tomada por outros povos, causando problemas, enfermidades,
no meio de outros povos, pessoas tocando a Arca da Aliança sem a devida autorização de Deus e sendo fulminadas. E a Arca da Aliança, ela continha tábuas da lei, o bordão de Arão e uma urna ali, um pouco de maná. A tábua da lei e o bordão de Arão está lá em Números 17, de 8 a 10. Aliás, o bordão de Arão. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara. Por que ele guardou? Porque já era um pedaço de madeira seca. E por Deus, aquele bordão brotou, né? E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles os viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, a Arca da Aliança, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. E o Êxodo 16:33 também falava lá, disse também Moisés: Arão, toma um vaso, mete nele um gomer, uma medida, cheia de maná, e coloca diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Então na Arca da Aliança tinha algumas coisas memoriais, tinha a tábua da lei, tinha um bordão de Arão e um pouco de maná. Eram coisas que lembravam a providência de Deus com relação ao povo. E a Arca da Aliança, durante toda a peregrinação, representava, concretizava para o povo a presença de Deus. Era uma forma do povo entender que Deus estava com eles. Não é que a arca tinha poderes místicos. Deus se fazia presente, e se fazia presente no meio do povo, e ele consagrava, né? A arca representava a presença de Deus, por isso que Deus queria que ela fosse santa, sagrada e separada. Agora perceba uma coisa, tudo isso que é descrito ali em Êxodo, Levítico, sobre os ornamentos e as formas como o tabernáculo foi feito, não foram feitos por Moisés. Moisés não era artífice. Não foram feitos por Arão. Arão não tinha condições de fazer tudo. Alguma outra coisa Arão talvez até soubesse fazer. Diz que ele fez um bezerro de ouro. Não sei se foi Arão ou se ele mandou fazer. Mas as mãos que mostraram, que fizeram todas esses ornamentos eram mãos de pessoas pecadoras. E todos esses ornamentos e todas estas coisas tinham significados. O autor aos Hebreus, lá no versículo 9, diz que essas coisas todas, esses símbolos todos, eram uma parábola para a época presente. Ora, a parábola não tem o valor pela sua própria história. A parábola tem valor pelo que ela significa. A história é bacana, a história é lúdica, ela faz você imaginar uma cena, mas o valor da parábola não é a sua história em si. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu pela estrada, e vieram os aves e comeram, uma parte entre os espinhos cresceram, mas foram abafados, uma parte em terra pedregosa e acabou não criando raiz, e uma parte caiu em terra boa, e essa cresceu e frutificou. Bonita história, mas cada uma dessas partes representa uma determinada situação que Jesus vai explicar depois. E é essa explicação, essa ilustração concretizada, finalizada, né? Este objetivo atingido é que faz com que a parábola tenha o seu valor. O autor dos Hebreus está falando que estas coisas todas eram parábolas, né? Para a época presente, ou seja, aquilo tudo ali contava ou apontava algo que iria acontecer. Estas coisas eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava culto. Versículos 9 e 10. Vamos lá, voltar a Hebreus 9, 9 e 10.
Ele diz assim, e é isto uma parábola para a época presente. Até o 8, ele está descrevendo a cena toda que já citei lá no final. E ele depois fala assim, né, que eu não vou falar sobre essas coisas agora. Fala ali, ó, 5. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Eu não vou detalhar isso agora. E aí no 9, isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas em diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Veja, quer dizer que a gente não deve cantar, não deve ler a Bíblia? Sim, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que orar, a gente tem que cantar, a gente presta culto de acordo com um determinado procedimento, uma ordem de culto, um jeito de cultuar. Não devemos deixar de fazer? Não devemos deixar de fazer. Mas ele precisa ter atenção, porque a gente pode e consegue fazer todas essas coisas de forma extremamente mecânica. E quando eu faço extremamente mecânico, eu não estou adorando nada. Eu não estou fazendo nada, né? Então, estas coisas têm significado futuro. São parábolas para... eles falavam que aquelas coisas eram parábolas para a época presente, e o que a gente faz são parábolas para o futuro, por assim dizer. Como estaremos na presença de Deus? Louvando e adorando de que forma? Né? Como são as coisas que estamos fazendo agora? O sacrifício de Cristo na cruz é lembrado pela ceia do Senhor, e a gente deve fazer isso até que Ele venha, futuro, ok? Então, o autor aos Hebreus, então, ele chama a nossa atenção que estas coisas eram sagradas, mas não eram sagradas porque a coisa tem poder místico. Eram sagradas porque eram lembranças e procedimentos que eu precisava fazer. No entanto, eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava o culto. Por quê? A gente tem mania de fazer as coisas mecanicamente, né? E fazendo mecanicamente a gente desliga do seu significado. Ok? Hoje nós vivemos numa nova aliança, e o que nos move a cultuar a Deus de forma correta não são mais as coisas que fazemos, mas o Espírito Santo que habita em nós e nos leva ao entendimento das coisas pertencentes ao Senhor e à adoração verdadeira. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E por causa disso a gente consegue adorar. Ele coloca aqui, o nosso autor, parece um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições e cerimônias de adoração na antiga aliança. Eu não sei se o nosso culto hoje também não tem uma série de descrições, cerimônias e significados. Porque a gente também, muitas vezes, se prende extremamente à forma, né? Como se fosse pecado cultuar de outra forma. Não é que quebrar a forma ou fazer cada culto de um jeito deva ser uma boa prática, não é isso que eu estou dizendo. Mas a forma não é culto. Então, porque eu substituí o cantor cristão pelo inário do culto cristão, então agora não é mais um cantor, não é mais o culto ao Senhor. Não é isso. Não há problema de substituir uma coisa pela outra. Mas eu gosto do antigo. Também não há problema de gostar do antigo, né? Mas não é o cantor ou aqueles hinos ali que são os hinos sacros que só eles que servem para adorar, ok? Então veja, tinha naquela velha aliança uma série de significados, uma série de símbolos e coisas escritas que precisavam ser feitas. A nova aliança, estabelecida por Deus através de Jesus, a adoração é uma expressão do coração, dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. Veja a diferença. Se antigamente a lei não modificava o coração e você acabava fazendo um montão de coisas porque era obrigatório, agora não, agora é pelo coração. Lembre-se, a gente precisa lembrar disso a todo momento. O autor aos Hebreus está mostrando para os hebreus que a conversão em Cristo Jesus, que a aliança em Cristo Jesus não exige
voltar a lei atrás e cumprir toda a lei anterior. Que a conversão, que a nova aliança, pelo sacrifício de Cristo, nós nessa nova aliança estamos libertos das obrigações carnais anteriores, ok? Bom, segundo tópico vem falando Jesus, sacerdote e sacrifício. E aí ele aponta, o autor aos Hebreus aponta, eu vou dizer novamente, né, para outra importante verdade relacionada à obra redentora. Jesus como sumo sacerdote, mas não só como sumo sacerdote, como subsacerdote e sacrifício perfeito ao mesmo tempo. Ele agora vai explicitar isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que na antiga aliança todo ritual de purificação era feito com sangue de animais derramados. Não era o sangue de quaisquer animais. Existia na legislação, na lei, na Torá, uma série de requisitos para que o animal pudesse ser oferecido em sacrifício. Tinha que ser o primogênito, tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia mancar, não podia nada disso. Tinha que ser um bicho totalmente perfeito para que a oferta pudesse ser oferecida, para que o sangue do animal fosse o sangue de um animal puro e ele de fato tivesse, entre aspas, validade, né? Deus dizia esse sim, esse não, não. Na realidade, olha só, tem muito a ver com a forma como se prestava a oferta e o culto. É o tirar do melhor, é tirar daquilo que eu tenho de melhor. O primogênito de uma cria, provavelmente, possivelmente, era um dos melhores animais que nasceria no rebanho. Ok? Então, se uma fêmea tivesse a sua primeira criação, aquela primeira cria seria, teoricamente, o melhor animal. E era isso que se desejava, que esse melhor animal que fosse sacrificado, que ele não tivesse defeito, que não tivesse problemas. Ok? Era entendido assim, que este animal que teria o sangue puro, o sangue desse animal poderia assim ser oferecido em sacrifício pelo perdão dos pecados do mundo. Se você quiser lá, você pode ler do capítulo 3 até o capítulo 6 do livro de Levítico, texto extenso que não vou ler aqui, mas ele vem descrevendo todas estas coisas, né? E por que aquilo era importante e como deveria ser o animal oferecido. Ele tinha que ser perfeito, não podia ser um animal qualquer, ok? E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perfeito, porque ele nunca pecou, né? Ele entrou no santuário celeste. Então veja, Jesus é o sumo sacerdote, é o intermediador. Ele entrou no santuário, não no terreno, mas no celeste, ofereceu sacrifício, não de bodes e bezerros, mas o seu próprio sangue, né? Não sangue de bodes e bezerros, mas o seu próprio sangue, que não tinha pecado, ou seja, um sacrifício perfeito, tá certo? Sem mácula a Deus. Por isso, por meio do sacrifício, é possível purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele já está lá no 14, ok? Sacrifício de Cristo não se repete. Por isso, portanto, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Qual o maior e mais perfeito tabernáculo? Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Porque o tabernáculo tinha suas imperfeições por ter sido feito por mãos de homens pecadores, né? E o tabernáculo precisou ser purificado quando Moisés foi e deu a lei para o povo, né? Relembrar aqui, a antiga aliança, os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel, orientados por Moisés. Moisés não era artista e também não teria capacidade de fazer todas as peças do tabernáculo sozinho, precisava ter ajuda.
Ok? E Moisés recebeu a orientação de Deus, como deveria ser o tabernáculo, do próprio Senhor, e Moisés orientou os filhos de Israel, ou seja, os artífices, a construírem as peças do tabernáculo. E aí, feito por mãos pecadoras, por pecadores, o tabernáculo não era perfeito. Mas para que fosse um lugar de adoração e fosse santificado, né? Moisés, quando acabou aquilo tudo, ele santificou o santuário como pelo sacrifício de animais, né? Era o procedimento que se tinha e era o entendimento que se tinha, que aquele sangue derramado purificaria o santuário, ok? O santuário puro e eterno só com Jesus mesmo, né? O autor da carta aos Hebreus sustenta: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós mediante a Deus. Percebe a parábola? Se eu tinha um santuário, se eu tinha que estar lá na presença de Deus o tempo todo, os sacerdotes tinham que estar lá no santo, lugar santo, o tempo todo, todo dia. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava, no lugar mais separado. Jesus entrou no Santo dos Santos, mas não do santuário terreno, mas no santuário celestial, espiritual, não feitos por mãos humanas, porque era imperfeito, mas sendo feito, né, por mãos celestes, no próprio céu, né? E ele está agora diante de Deus por nós. Veja, ele, Jesus, é o sumo sacerdote perfeito, ele é o intercessor eficaz. Ele entrou no santuário que ele purificou com seu próprio sangue dos nossos pecados, purificou dos nossos pecados. E ele, sendo sumo sacerdote, intercede por nós pelo Pai, ok? E aí o nosso autor cita Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 34, no qual diz, na pergunta: quem poderá nos condenar? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo que intercede por nós. Ninguém poderá nos condenar se é Cristo que intercede por nós. Claro, quem não vai ser condenado é quem aceita o sacrifício de Cristo na cruz. E aí a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ok? Terceiro tópico, vem falando uma vez para sempre. Se você for ler ali, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre, começa ali no versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ok? Então, a redenção posta por Cristo, a redenção proporcionada por Cristo é eterna, porque Cristo é eterno, porque Cristo é superior à antiga aliança. Naquela dispensação, ou seja, na antiga aliança, o sumo sacerdote ele tinha a obrigação de oferecer sacrifício pelo povo, e ele, o povo e o sacerdote continuamente pecava e continuamente se desviava do caminho e do Senhor, e do seu coração se desviava de Deus. Cristo não. Cristo veio, não pecou, foi obediente ao Pai e não se desviou. Ele morreu e ressuscitou, derramou seu sangue para nos purificar do nosso pecado. Ofereceu a si mesmo, uma vez por todas e para sempre. Por isso, o tipo de
de ceia, em que o corpo de Cristo é morto ali na frente, ele é sacrificado de novo ali na frente, não está correto. Por que não está correto? Porque Cristo morreu uma vez por todas. Né? Que ceia é essa? Deixa aí nos comentários. Quem presta ceia sacrificando o corpo de Cristo novamente? Cristo ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados do mundo. Aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. E esse é o versículo 28 do capítulo 9. Jesus morreu e ressuscitou, foi aos céus por nós e voltará uma segunda vez. E essa segunda vez não é para de novo sacrificar, não é para de novo entrar no Santos dos Santos, não é para levar um novo sacrifício, uma nova oferta, porque nós pecamos. O sacrifício de Cristo é eficiente e eterno. Quando ele voltar, é para nos salvar, para nos levar para uma vida eterna. Confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa de eterna redenção. Cristo, sumo sacerdote perfeito, entrou no santuário celeste e intercede por nós. Né? Sem derramamento de sangue, não há purificação de pecados, e Cristo derramou o seu sangue, puro, imaculado e perfeito, por nós, por todos nós. Agora, quem não aceita o sacrifício de Cristo na cruz, não obtém a salvação. Ok? É necessário que isso aconteça, né? O amor de Cristo nos constrange, só nos resta prostrarmos e adorarmos prostrarmos em adoração genuína aquele que tudo isso fez por nós. Para pensar em agir, e a primeira coisa vem perguntando aqui sobre a adoração a Deus. A gente tem que ter cuidado. Aliás, o autor aos Hebreus está chamando isso, está dizendo isso para os hebreus. Vocês querem voltar à lei? Vocês estão achando que da lei vocês vão conseguir redenção? A lei não proporciona redenção. E os ritos e as coisas que tínhamos, os significados. Sim, tinham significados. Sim, contavam a vocês a respeito de algo futuro. Mas a adoração, ela é a adoração que vem do coração. A lei não era eficiente porque não causava mudança de comportamento. Da mesma forma, aquele sacrifício antigo não era eficiente porque tinha que ser feito de novo. Agora, a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, com frutos de lábios que confessem o seu nome. Bonito isso, mas como eu consigo de fato adorar a Deus? Né? Tudo bem, a estética do culto, a forma como ele é executada, vai me ajudar ou até me atrapalhar a adorar. É por isso que a gente tem igrejas com estéticas de cultos diferentes. Você pode ir numa igreja mais animada, uma igreja menos animada. Cuidado se você tiver uma igreja mais animada para que isso não seja uma adoração do seu próprio ser, não seja uma diversão, uma euforia, uma emoção, e você acha que emocionando-se, que você ficando eufórico, pulando, dançando, estará louvando a Deus. A adoração vem do coração, de lábios que confessem o nome de Jesus. Como tem sido a minha expressão de adoração, como tem sido a sua expressão de adoração? Segunda pergunta que ele coloca aqui: você fica constrangido pelo alto preço que foi pago por Jesus por conta dos nossos pecados? A gente acho que esquece isso demais, sabe? Quando a gente realiza a ceia, eu não sei se a gente de fato lembra do que tem que lembrar, visualiza o que tem que visualizar e sente, né, o peso do sacrifício de Cristo na cruz. A gente precisa ter consciência de que não foi uma coisa nada fácil, foi uma coisa cara, foi uma coisa preciosa, né? E uma coisa que foi sensacional. Será que a gente tem o constrangimento do preço que Cristo teve que pagar pelos meus pecados? Precisamos pensar nisso e como exprimir a nossa adoração a Deus por tudo isso. E a terceira pergunta vem perguntando se a gente anseia pelo céu. Se
a gente vai à igreja e gosta de estar na igreja, gosta de louvar e gosta de fazer as coisas lá, e eu espero que todos gostem, né? Será que no céu não vai ser melhor? Com certeza vai ser melhor. Com certeza vai ser muito melhor estar na presença de Deus. A gente está na presença de Deus, eu ia falar estar na presença de Deus o tempo todo, né? Mas a gente está na presença de Deus o tempo todo. Não sei porque a gente esquece de Deus muitas vezes. Mas estar louvando a Deus o tempo todo vai ser muito melhor. Que Deus nos abençoe, nos oriente e nos ilumine. Pensei em duas palavras ao mesmo tempo. Que Deus nos abençoe, nos oriente e nos ilumine, para que estejamos sempre na presença dEle, louvando e adorando o seu nome, com o louvor que vem do coração. Cuidado com os ritos, cuidado com os objetos de culto, cuidado com os processos, cuidado com as coisas que eu tenho que fazer por uma obrigação. Tenho que ir à igreja todo domingo. Se eu não for à igreja ao domingo, é pecado. Não estou dizendo para não ir, não. Para não deixar de ir, não. Continue à igreja todo domingo, que é extremamente importante. Mas você precisa ir lá para adorar. E a adoração precisa ser o foco e a nossa atenção. Que Deus nos abençoe, nos ajude a adorarmos a Ele em espírito e em verdade.